Só que lá na frente muda a situação. Né? O Palmeiras vai ter mais dificuldade lá na frente, o Flamengo, por exemplo, vai ter jogos em tese mais tranquilos. Né? Então, nesse pequeno recorte aqui, eu vejo o Palmeiras com jogos mais tranquilos, embora vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Né? É um jogo complicadíssimo. Né? E quem sabe a gente não tem uma overdose, felizmente, de Palmeiras e São Paulo, que podem ser dois dos semifinalistas da Libertadores. Mas nesse pequeno recorte, eu acho que a situação do Palmeiras é mais tranquila. Agora, tem um fiel na balança nessa história. Vasco da Gama, né? Jogou na última rodada contra o Flamengo. Tabela empatou, boa, né? Tabela boa. Agora vai jogar contra o Cruzeiro. Na verdade, amanhã joga contra o Bahia. No fim de semana joga contra o Cruzeiro. E depois joga contra o Palmeiras. Primeiro, segundo e terceiro. Exatamente. Ele já tirou pontos do Flamengo no Maracanã. Trata-se de um clássico, a mobilização é outra e tal. Olha aqui, Berna, eu puxei a tabela. 19/10, Palmeiras e Flamengo. 26/10, Palmeiras e Cruzeiro. Tá vendo? E vale lembrar, isso é importante que você apontou aí, o Cruzeiro já, no confronto entre os três, fosse esse um triangular, o Cruzeiro ganhou os dois, mas jogou em casa. O Flamengo ganhou um. Joga em casa com o Palmeiras? Não, é o Palmeiras. Não, ele visita os dois. Ele vai sair nos dois. O Flamengo? Cruzeiro. Não, o Cruzeiro, sim. Mas eu estou falando nesses jogos que eu falei aqui, Flamengo e Palmeiras em casa. Isso. Ele está falando que num triangular, os três times, o Cruzeiro... O Flamengo vai receber os dois. Né? O Flamengo ganhou do Palmeiras em São Paulo e perdeu no Mineirão. Um gol de pênalti no finalzinho. Na verdade, não foi nem um pênalti, foi o rebote do Gabigol. E o Palmeiras vai receber o Cruzeiro e sair para pegar o Flamengo. Então, em tese, gente, sempre levando em consideração que o mando de campo é algo relevante, sim, um confronto, a situação do Cruzeiro é um pouco mais complicada, até porque o Cruzeiro tem mais jogos. Só que, sempre vai ter um porém, o Cruzeiro não disputa Libertadores, nem Copa Sul-Americana. Então, o Cruzeiro, nessa semana aqui, está treinando. Enquanto o Palmeiras, numa situação menos desfavorável contra o River Plate, vai ter que jogar a Vera amanhã. O Flamengo vai ter que jogar a vida lá na Argentina e o São Paulo a vida no Morumbi. O São Paulo eu vou tirar dessa equação. O Flamengo ainda vai viajar ainda. E o Flamengo viaja, depois vai para São Paulo. Né? E o Cruzeiro está treinando. Né? Técnico bom, com tempo de preparação, faz o time render mais. E o Leonardo Jardim é um baita treinador de futebol. Para mim, o melhor hoje em atividade de futebol brasileiro. Eu ainda vejo Flamengo e Palmeiras na frente do Cruzeiro. Mesmo que a tabela do Campeonato Brasileiro coloque o Cruzeiro na segunda colocação. Eu já digo isso há algum tempo aqui. Primeiro ponto, os jogos atrasados que tem Flamengo e Palmeiras. Vou fazer uma simulação aqui, o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Se o Flamengo ganhar o jogo dele, a diferença... Esporte. Um jogo acessível. O Palmeiras também tem jogos acessíveis. Ele vai a 54 pontos. Se o jogo fosse amanhã, o Flamengo ganhasse. Ele vai a 54 pontos. Ele abre 4 pontos de frente para o Cruzeiro. São 2 rodadas que o Cruzeiro levaria para conseguir chegar no Flamengo. Num campeonato tão acirrado, com Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro também pontuando tanto por rodada. Você ter 2 rodadas de frente para um dos seus oponentes é bastante coisa. No caso do Palmeiras, vamos colocar aqui que o Palmeiras ganharia um jogo e empata o outro. O Palmeiras soma 4 pontos, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. O Palmeiras tem um clássico e tem o Juventude, 4 pontos. O Palmeiras soma 4 pontos. O Palmeiras iria hoje a 53 pontos. 3 pontos a mais. Só que o Palmeiras teria uma vitória a mais do que o Cruzeiro. Ou seja, o Palmeiras também teria 2 rodadas à frente do Cruzeiro do Leonardo Jardim, que é bastante coisa. Então, para mim, ainda temos uma tabela distorcida por conta do número de jogos. Segundo ponto, que o Berna já citou. O Cruzeiro visita Flamengo e Palmeiras. O que para o Cruzeiro pode não ser algo tão ruim assim, tá? Pela forma de o Cruzeiro jogar. O time que melhor contra-ataca no Campeonato Brasileiro é o Cruzeiro. Mas jogar no Allianz Parque e no Maracanã, que os jogos devem ser disputados nesses campos, é muito difícil. É muito difícil para qualquer equipe você ir lá e ganhar os 2, ou mesmo empatar os 2 jogos, sem perder para um deles, porque caso o Cruzeiro perca para um deles, essa diferença que eu citei vai aumentar ainda mais. 3 rodadas. 3 rodadas para trás. Então, acho que a diferença ainda é bem considerável. Tanto é que o Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, a intenção foi tirar também um pouco do peso, mas na entrevista no final de semana disse que o objetivo do Cruzeiro é G4. Ô, Léo Fontes, em campeonatos de pontos corridos, em tese, nós não temos nenhuma final, um jogo que determine o encerramento do campeonato. Mas
confrontos diretos, eu acho que a gente pode até considerar como finais aí, hein? Cara, há controvérsias, né? O ano passado teve uma final, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Se o Palmeiras não perde aquele jogo, o Palmeiras era o campeão brasileiro. O Palmeiras poderia empatar o jogo. Poderia empatar o jogo, o Palmeiras perdeu em casa, o Palmeiras estava à Então, frente do é o que eu estou dizendo, confrontos Aquela diretos, é uma final. confrontos diretos você pode considerar uma final. É que aqui a gente tem muitos confrontos diretos, não sei qual exatamente vai ser o decisivo. O Palmeiras tem uma característica nos últimos anos, nessa forma de triangular que o Bernardo falou, é de não ganhar os grandes confrontos, né? O Palmeiras ele só não perde os confrontos pequenos. O Palmeiras normalmente amassa quem está abaixo da tabela e tem dificuldade quem está no G6. Isso é uma reclamação da torcida do Palmeiras há anos. Só que no final, porque o campeonato não tem finais, né? Então, o que interessa é estar lá na frente. No final, o Palmeiras desconta isso com a regularidade. Mas se você pegar, é uma reclamação de todo o palmeirense, inclusive no bicampeonato. O Palmeiras não ganhava de ninguém do G6, mas ganhava de todo mundo que estava abaixo, enquanto os outros tropeçavam, empatava fora e tal. Mas 2023 o Palmeiras ganhou do Botafogo, né? Confronto decisivo. Não, aquele que foi também final. Que Aquela também foi virada. final. Exatamente. O Palmeiras Também foi ganhou final. 2023 do Botafogo ali e Eu o acho Botafogo que se inteiro para alguém, baixo. vendo o que a gente viu até agora no Campeonato Brasileiro, tá? Levando em consideração o que a gente viu até o momento, se alguém ganhar os 2 confrontos aí, é campeão. Ruma para ser campeão. Pode ser, pode ser. Se der a lógica em relação a tudo que a gente viu até aqui no Campeonato Brasileiro. É que vão entrar vários fatores, né, Bernardo? Por exemplo, a quinta-feira, até quinta-feira a gente vai saber de uma coisa, por exemplo. Se o Flamengo cair na Libertadores, Entra em crise, cara. ele pode entrar em crise, mas ele pode ganhar o Brasileiro porque vai ter só o Brasileiro, se ele se recuperar rápido. Mas aí faltarão só 3 jogos da Libertadores para quem chegar na final. Então, cara, mas você pega um jogo decisivo num meio de semifinal, ou um jogo que você tem que tirar 11 jogadores e você não ganha. Tem Quando variável o Flamengo tropeçou no meio do Flamengo e Atlético Mineiro contra o Ceará no Castelão, certo? E tropeçou agora, no meio dessa perda com o Estudiantes contra o Vasco. Então o Flamengo perdeu 4 pontos em meio a decisões importantes. Ele perdeu pro Grêmio antes da data FIFA. Perdeu não, empatou. Perdeu 2 pontos pro Grêmio em casa, no Maracanã, antes da data FIFA. Mas por oitava, estava no meio de... Não, antes da data FIFA. Não, mas aí tudo bem, é um tropeço de campeonato. Festa, É um tropeço de campeonato. Mas vamos dizer, o Palmeiras tem uma semifinal, São Paulo e Palmeiras. Vai ter um jogo domingo? Não vai ninguém. O time que Vai nem o for, Abel, né? Nem o Abel vai. o time que for a semifinal pode ter de 3 a 4 jogos ali do Campeonato Brasileiro afetados por conta desses compromissos. E nesse no meio de equilíbrio semana. vai fazer muita diferença, porque é muita diferença. Porque o Palmeiras pode ser eliminado pelo River também. A gente está falando isso porque o Flamengo está numa situação, não vou nem dizer pior, porque se o Flamengo ganhou também Mais o jogo é melhor, desconfortável. mais desconfortável. O Palmeiras pode ser eliminado pelo River e o Flamengo passar também e a gente inverter essa lógica. Isso é improvável. Não, é improvável, mas pode acontecer. Não, sim. E aí a gente vai dizer, pô, agora o Palmeiras não tem nada, ele vai E meter. foi o que aconteceu em 2022. Exato. 2022 aconteceu exatamente Exato. isso. O Palmeiras cai para o Atlético Paranaense, o brasileiro para a torcida, entre aspas, vira obrigação, e o Palmeiras vai lá e é campeão. Até porque o anti-Palmeiras, né, que vem sendo nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras vem polarizando, de certa forma, as disputas, estava com a cabeça no mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores Exato. da América, e estava jogando com um time reserva. Porque o Flamengo ainda tinha 2 frentes, ainda além do campeonato. Bernardo, Mas acho já que que você está falando em de Copa do 2022, Brasil, mesmo se o Palmeiras tivesse avançado no final, acho que o Palmeiras seria o campeão brasileiro. Porque ele foi até a semifinal de qualquer forma. Então ele não teve semanas a mais livres ali para treinamento. Ele simplesmente só não foi à final da Que Libertadores. muda o foco, né? Chega na final da Libertadores. o nosso calendário é tão zoado. O Bernardo está falando de Copa do Brasil. Estou vendo aqui a notícia mais recente. Dizendo, apesar dos confrontos conhecidos, ainda resta saber a ordem dos mandos da disputa, assim como datas e horários oficiais das partidas decisivas da Copa do Brasil. Por quê? Porque o Cruzeiro é o único que está envolvido com a Copa do Brasil. É a mudança no calendário, pegando esses 3, ela favorece o Cruzeiro. Se a gente for pegar os 3 que brigam pelo título, para mim o Cruzeiro briga pelo título. Eu penso um pouco diferente do Léo. O Cruzeiro é beneficiado. Porque Flamengo e Palmeiras teriam semanas de folga enquanto houvesse jogos da Copa do Brasil. O que aconteceu? Os jogos da Copa do Brasil foram empurrados para depois do Brasileirão. E eles não terão. Num sábado isso foi feito. Eu não digo que foi na calada da noite, porque foi no final da tarde. Então, Palmeiras e Flamengo foram prejudicados. São Paulo também, é que São Paulo não vai brigar pelo título brasileiro. Então, o Cruzeiro, de certa forma, ganha ainda esse gás, né? E o Léo falou sobre um aspecto interessante do Cruzeiro, só para arrematar da minha parte.
Ele elencou aqui 2 aspectos, né? Eu vou falar de um terceiro, que é o elenco. O elenco do Cruzeiro não é tão grande quanto os elencos de Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro perder jogador. É um elenco mais modesto. Embora tenha bons jogadores que chegaram agora. O Sinisterra é um deles. E apesar, exatamente isso, apesar de ter melhorado na última ainda não está no mesmo patamar, né? E não vamos esquecer também que o jogo do Palmeiras foi marcado para a data FIFA, né? Onde o Palmeiras não vai ter muitos jogadores. Isso está errado. Contra o Juventude. Isso está bem errado. Mas parece que teve anuência do Palmeiras, né? O Palmeiras não vai poder reclamar depois. E o Palmeiras, a gente sabe que a Leila é próxima do Samir Chaldi. Exato. Isso pode cobrar seu preço lá na frente. Porque o Palmeiras não se posiciona, quer dizer, se posicionou, ficou de boa em relação à mudança do calendário, o que para mim é um erro institucional. Sim. O Palmeiras foi prejudicado. Né? E com a disputa de jogo determinante, por que não dizer, do Campeonato Brasileiro durante a data FIFA, está errado. Está errado, porque o Palmeiras vai jogar desfalcado, no mínimo. Vai, Gustavo Gomes, Querês, no mínimo. De repente, Andreas Pereira. De repente o Everton, Flaco. Está errado. É muita gente. Está errado, isso não pode acontecer. E o Palmeiras tinha de se posicionar. Pensar um pouco, tirar essa questão de juntos e Shallow Now com a presidência da CBF. Entendeu? Você canta música também, Bela? Oi? Você também canta música, não? Eu canto música boa, isso aí que eu falei é uma porcaria. É a Lady Gaga e quem é que é o cara que canta Isso lá? aí foi uma versão brasileira que eu nem sei que... Ah, não, você está falando da versão brasileira? Que é... Ah, não, eu estou falando da original. Porcaria, as duas são uma porcaria. Paula Souza, Paula Lima, Paula... Felizmente não conheço o Paula... nome dessa Você que sabe música sertaneja, como é que chama a cantora da música sertaneja? É Paula esse negócio- Fernandes? Paula Fernandes. Isso Paula gruda Fernandes. na cabeça. Mas a Então, Paula Fernandes é uma boa. Paula Mas Fernandes. resumindo, Mas ela que cantou essa... pérolas do cancioneiro popular à parte, a Leila tem que se desvincular disso em algum momento. Ela não quer brigar com a CBF. Ela dobrou a aposta. Ela poderia ter se posicionado contra o que para mim foi um erro feito, para dizer o mínimo, com o Flamengo e Palmeiras, e deveria se posicionar contra a disputa de um jogo de Campeonato Brasileiro no momento decisivo durante a data FIFA. Isso está errado. Isso não deveria acontecer.